É fundamental um correto diagnóstico da malária se pretendermos ter um tratamento eficaz. Este diagnóstico da malária é relativamente simples, porque as técnicas que utilizamos para encontrar os plasmódios no sangue dos doentes são também relativamente simples de efetuar e podem ser efetuadas em qualquer local, desde que haja um microscópio e a capacidade de utilizar técnicas de coloração. O diagnóstico clínico, muitas vezes é aquilo que nos traz os doentes ao consultório dizendo que têm malária porque têm febre, é um diagnóstico de probabilidade, isto é, a malária tem sintomas idênticos a muitas outras doenças febris, mas em áreas endémicas de malária, a malária é o primeiro diagnóstico que deve ser feito. E é por isso que a maioria das pessoas que viveu nestas áreas, quando tem uma doença febril, põe à cabeça o diagnóstico de malária. Mas atenção, se é mais provável que nestes locais a malária seja a primeira doença a ser diagnosticada, não é tão provável que essa continue a ser a doença quando as pessoas estão fora das áreas endémicas. É muito comum em países fora de áreas endémicas que pessoas que viveram muito tempo em zonas de malária continuem a dizer que têm malária só pelo facto de terem febre. Portanto, em conclusão, a febre é um indicador da probabilidade do diagnóstico de malária, mas por si só não representa esse diagnóstico. Em muitos locais, o tratamento da malária é feito sem ser feito o diagnóstico. Chama-se isto o tratamento presuntivo. Porquê? Porque, mesmo sendo um diagnóstico relativamente simples de efetuar, por vezes não há condições, do ponto de vista técnico, quer de qualidade dos recursos humanos para efetuarem esse diagnóstico, quer mesmo qualidade em termos de materiais e equipamentos técnicos, dizia eu, não é possível muitas vezes fazer o diagnóstico em determinadas áreas do globo. E assim as pessoas fazem um tratamento presuntivo, isto é, pelo facto de terem sintomas que podem ser atribuíveis à malária, fazem um tratamento para a malária. Repito, este não é um procedimento correto, é apenas um procedimento de emergência em situações extremas em que não é possível fazer o diagnóstico. Sempre que possível, este diagnóstico deve ser tentado. E o facto de se tentar o diagnóstico e ele ser simples, torna o procedimento ainda mais facilitado. Há, no fundo, 3 ou 4 metodologias para o diagnóstico, embora a principal seja o diagnóstico biológico. É possível efetuarem-se também testes de antigênio, os chamados testes rápidos. E também existem mais 2 ou 3 técnicas que podem ser utilizadas para auxiliar o diagnóstico. Umas são técnicas serológicas, em termos de detectar anticorpos do plasmódio em circulação, e outras são técnicas mais evoluídas do ponto de vista molecular para a caracterização molecular das várias espécies de plasmódio. O diagnóstico da malária é, em princípio, um diagnóstico biológico, isto é, faz-se encontrando o parasita no sangue do doente ou do suspeito de doença. Como é que isso é feito? Tira-se sangue ao doente, pode ser em qualquer altura do dia, e pode ser feito, por exemplo, fazendo uma picada no dedo e recolhendo uma gota ou 2 de sangue, ou fazendo uma punção venosa, isto é, picando uma veia periférica e recolhendo sangue, por exemplo, com um tubo com EDTA e fazendo a partir da seringa, não do tubo coagulante em princípio, embora se possa fazer se for rapidamente, uma preparação numa lâmina ou 2 lâminas, conforme a disponibilidade que tivemos, de 2 maneiras. Por um lado, fazemos um esfregaço normal, ou extensão, como se diz em alguns sítios. Por outro lado, deixamos uma das gotas perfeitamente como está, espalhamos-la meio a 1 centímetro em cima da lâmina e deixamos secar. Isso chama-se gota espessa, é uma forma de concentração, porque no fundo o que vamos obter é são camadas sucessivas de sangue, umas sobrepostas às outras, que quando vamos olhar de cima, vamos, no fundo, estar a ver uma maior quantidade de sangue por superfície da nossa ocular do microscópio, porque é o que vamos fazer a seguir, é ver ao microscópio. Antes disso, temos que corar estas nossas preparações. Esta coloração é barata, tem um custo inferior a $1, estimado por organizações internacionais, por cada preparação feita,
e, se houver pessoal treinado, é bastante sensível. A coloração é fácil de fazer, tem poucos passos e, embora tenha, às vezes, alguns pequenos truques, alguns fatores que podem não parecer importantes, mas que podem influenciar a preparação, nomeadamente a qualidade do vidro, o facto de a lâmina estar ou não estar bem limpa e bem seca, sem umidade, para que o sangue, quando entra em contacto com a lâmina, não hemolizar, isto é, os glóbulos vermelhos não rebentarem e deixarem a nossa preparação mal feita. E, para além da lâmina, a qualidade dos corantes e da água utilizada também é importante. A água da torneira, por exemplo, pode ser muito alcalina, pode tornar a preparação totalmente diferente de uma preparação que é feita com uma água de pH neutro. Depois de feita a preparação, vamos observar as nossas duas modalidades de preparação corada que fizemos. Primeiro começamos pela gota espessa e observamos em grande ampliação, usando óleo de imersão e todas as técnicas corretas de observação, percorremos a preparação toda, pelo menos 100 campos, idealmente 200, e procuramos parasitas da malária, que têm uma coloração especial. Aqui não vamos identificar espécies de parasita, vamos apenas encontrar o parasita causador da malária, do género Plasmodium, e quantificá-lo, se possível. A identificação da espécie, que é importante, como sabem, em determinados contextos, vai fazer-se precisamente no esfregaço, porque aí podemos então ver a relação do parasita com as outras células do sangue, o tipo de células eritrocitárias que estão infectadas, se há mais que um parasita por célula, que formas do parasita é que encontramos no sangue, se trofozoítos, se gametocitos, se esquizontes, se existem sinais diretos ou indiretos nas células do tipo de parasita que estamos procurando, por exemplo, pigmentação específica, granulações de Schuffner, outro tipo de granulações, se a célula está aumentada ou não está aumentada, enfim, uma série de critérios técnicos, morfológicos, em que um indivíduo que foi treinado para observar este tipo de preparações pode, rápida e relativamente fácil, chegar a uma conclusão sobre o tipo de espécie de que estamos em presença. E ficamos assim com o nosso diagnóstico de malária e com as espécies envolvidas no caso do nosso doente. Porque há casos em que há mais de um plasmódio ou de espécie de plasmódio envolvida e é importante, sobretudo para o tratamento, saber que espécies é que estão envolvidas. Bom, que outro tipo de testes é que existem para podermos fazer o diagnóstico de malária? Vamos imaginar que não temos microscópio e que temos o doente na mesma para fazer o diagnóstico. Existem, é certo, testes rápidos, caros ainda, cerca de 2 euros por teste, em média, e que podem utilizar a presença de determinados antigénios do plasmódio, quer no sangue, quer na urina, para tentar fazer um diagnóstico de presunção. São testes fáceis de fazer, não precisam de pessoal treinado. Eu costumo dizer a brincar que até um médico consegue fazer um teste destes. No entanto, tem um grande inconveniente. Em primeiro lugar, se forem feitos numa zona em que a malária é endémica, muitas pessoas vão ter antigénios de plasmódio em circulação sem estarem doentes. E, portanto, vamos errar por excesso. Vamos tratar uma série de pessoas, presumindo que elas estão doentes, quando elas, de facto, não têm malária, têm uma outra doença qualquer, mais antigénios de plasmódio em circulação ou na urina. Por outro lado, também dão falsos negativos, isto é, também pode acontecer que estes testes não detetem a presença do plasmódio, porque é de uma outra espécie. E, em terceiro lugar, precisamente este último fator de que eu falei, que é a limitação a uma espécie. É certo que é o Plasmodium falciparum responsável por mais de 90% dos casos, sobretudo dos casos graves. Mas, normalmente, estes testes rápidos só detectam o Plasmodium falciparum, quando muito, uma combinação do Plasmodium falciparum com o Plasmodium vivax, portanto, isso é uma limitação muito grande. Uma quarta limitação deste tipo de testes é que, se houver a presença de outros parasitas no sangue, que seriam observados, por exemplo, numa gota espessa ou num esfregaço de sangue periférico, e eu vou lembrar-me, por exemplo, dos tripanossomas, entre outros, não é possível serem detectados por estes testes.
Clinicamente, qual é então a utilidade da nossa pesquisa de plasmódio no sangue dos nossos doentes? É a única forma de decidir se devemos ou não devemos tratar este indivíduo. Mesmo quando os testes são negativos, o que não quer dizer que o indivíduo não possa estar doente, eles devem ser repetidos sequencialmente, uma vez por dia, às vezes mais do que uma vez no mesmo dia, se o doente estiver gravemente doente, até encontrarmos um resultado positivo, porque os custos, quer em termos monetários, que não serão muitos, mas quer em termos de efeitos secundários dos medicamentos usados para tratar a malária, podem não justificar um tratamento baseado apenas numa presunção clínica. Para que é que servem ainda este tipo de teste? E que é muito importante esta parte. Servem para avaliar a eficácia do tratamento que nós fazemos aos doentes com malária. Como eu disse no início, é possível quantificar o número de plasmódios que encontramos em circulação em determinado indivíduo através desta técnica. Embora não haja uma relação direta entre o número de plasmódios e a gravidade do quadro, isto é, pode haver pessoas que têm poucos plasmódios e tenham uma malária relativamente grave, e o inverso também é verdadeiro, é importante nós termos uma ideia do número inicial de plasmódios para vermos se o nosso tratamento está ou não está a fazer efeito. Isto é, o indivíduo que está a fazer o tratamento para a malária deve fazer pelo menos uma vez por dia a determinação da parasitémia, que é como se chama, a concentração de parasitas no sangue, para ver se as coisas estão a evoluir no bom sentido ou não. Isto porque, como todos nós também sabemos, começam já a existir, em larga escala, em alguns sítios do globo, resistências aos antimaláricos mais frequentemente utilizados. E, em suma, é para isto que serve este método diagnóstico muito simples, que é a pesquisa de plasmódios no sangue. O diagnóstico molecular da malária, feito com técnicas de PCR, não é utilizado por rotina. É um diagnóstico difícil, quer do ponto de vista de recursos humanos, quer do ponto de vista de equipamentos, quer do ponto de vista financeiro. O diagnóstico de cada caso tornar-se-ia extremamente caro e, portanto, não é utilizado rotineiramente para sabermos se a pessoa está ou não infectada. No entanto, as técnicas utilizadas atualmente têm alguma importância do ponto de vista de investigação, sobretudo para dados epidemiológicos. Só como um exemplo, os primers utilizados para o diagnóstico molecular da malária conseguem detectar as 4 espécies de plasmódio. E esse aspecto é extremamente importante quando pretendemos saber qual é a prevalência, por exemplo, destas espécies em determinadas regiões. O diagnóstico sorológico da malária não é utilizado para o diagnóstico da malária clínica aguda. Porquê? Porque detecta os anticorpos antiplasmódio e a grande maioria dos testes apenas detecta os anticorpos antiplasmódio falcíparo. A sua importância e a sua utilização reduz-se normalmente a situações epidemiológicas e, sobretudo, fora de áreas endémicas, isto é, quando pretendemos saber se determinadas pessoas tiveram ou não contacto com o parasita da malária. Essas pessoas, se tiveram esse contacto, vão ter anticorpos e, portanto, nessas circunstâncias é que vale a pena utilizar o teste. Uma aplicação prática deste teste é saber, em relação às pessoas que têm que fazer profilaxia antimalárica quando se deslocam para regiões endémicas de malária, saber se eventualmente já tiveram contacto anterior com o parasita, o que faz com que, na maioria dos casos, não necessitem de fazer profilaxia medicamentosa. O laboratório contribui também para o conhecimento dos problemas ligados à malária
através de testes de resistência de vários fármacos aos parasitas. Estes testes de resistência, muitos deles podem ser feitos no terreno e são relativamente fáceis de efetuar, mas hoje em dia grande parte da investigação em termos de resistência passa exatamente aqui pelo laboratório, através de técnicas moleculares, de marcadores genéticos da resistência, para se conseguir perceber os mecanismos que estão na base da falta de sensibilidade de determinados plasmódios aos tratamentos convencionais. Consegue-se, inclusivamente, hoje em dia, prever quais vão ser as resistências através destes tipos de marcadores moleculares. O diagnóstico correto da malária significa um grande passo para o tratamento correto da malária. É por isso que, sempre que possível, devemos tentar ter nos nossos locais de trabalho boas condições para fazer o diagnóstico correto da malária.